você faz isso, a unção do Senhor toca a sua vida, te cobre, te restaura, traz cura para o teu corpo, para a tua alma. Em nome de Jesus, seja curado. As dores, os movimentos travados, em nome de Jesus, se regularizem. Toda questão de pressão alta, de diabetes, eu repreendo esses males e digo, venha saúde sobre o teu corpo. Todo problema respiratório, toda dificuldade na respiração está repreendida agora. E venha o teu poder sobre cada vida agora. Diga simplesmente, eu recebo e eu creio na tua palavra e no teu poder, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus e já pode dizer, obrigado, Senhor, pelo teu toque na minha vida. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Você que está em casa, na transmissão, faça da tua casa, da tua sala. Quem sabe você está dirigindo o seu carro agora e com o celularzinho ali no canto e dando para ouvir, acompanhar na medida do possível, que este lugar agora se transforme no lugar da habitação de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor, que fala sobre alguma coisa que precisamos fazer todos os dias. Todos os dias você toma banho, todos os dias você escova o dente, todos os dias você almoça, janta, tem que comer. Todos os dias a gente precisa também buscar a Deus. Mas nessa busca que fazemos de Deus, precisamos ter 3 atitudes: esquecer o passado, viver o presente e desejar um futuro abençoado. Veja comigo Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, no versículo 14. O apóstolo, vamos estudar essa passagem e aprender do apóstolo Paulo. Filipenses 3, versículo 14. Paulo disse assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora veja comigo o versículo 13. Agora 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, agora sim, repetindo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. E pense comigo, quantas vezes pessoas ficam só contando histórias, vivendo o seu passado? Alguns porque contam coisas muito boas que aconteceram e querem relembrar e querem que os outros saibam das coisas boas que ele fez. Mas também alguns estão sempre lamentando, reclamando de coisas erradas que fizeram. Ou não reclamam, mas ficam quietos e lá no seu coração ficam tristes, lamentam as coisas que aconteceram, ficam tristes por aquelas coisas que aconteceram. Por isso o apóstolo Paulo dizia que ele precisava esquecer as coisas do passado e prosseguir para um alvo, continuar caminhando. E todos nós, no dia a dia, precisamos fazer essas 3 coisas: esquecer o passado, viver o presente e desejar um futuro abençoado. O que é viver, esquecer o passado? De que maneira nós podemos fazer isso? Vocês já viram pessoas que, quando lembram do passado, choram? E às vezes a situação já aconteceu há dezenas de anos. Eu vi um programa de televisão da pessoa contando que sofreu um ataque de tubarão. E você escutava a pessoa contando, e de repente ela fala que isso aconteceu 20, 30 anos atrás.
E quando ela fala, ela até ainda tem lágrimas e fala como se estivesse sofrendo por aquilo que aconteceu. Ou seja, o tempo passou, mas ela não conseguiu vencer a tristeza, o sofrimento do passado. Paulo tinha passado por muitas dificuldades. Para ser um pregador da palavra, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Ele diz em Coríntios, capítulo 12, eu vou ler com vocês agora, quantas coisas do passado ele teve que vencer para continuar pregando a palavra do Senhor. Venha comigo para 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo, por exemplo, pregava a palavra mesmo no meio de enfermidades. Paulo tinha uma enfermidade, mas esta enfermidade, embora incomodasse bastante, não impedia Paulo de pregar o evangelho. Veja que ele diz aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, dizendo assim: por 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ele estava mencionando que ele tinha um espinho na carne, alguma enfermidade, alguma dor. E isso incomodava tanto que ele chegou a pedir por 3 vezes a Deus que tirasse aquele mal do corpo dele. Mas Deus disse, não vou tirar, mas vou te dar a minha graça. Então Paulo entendeu, eu continuarei pregando o evangelho, mesmo com esse espinho na carne, mesmo com essa enfermidade, mesmo com isso que me incomoda. Ou seja, o serviço de Paulo a Deus não dependia de que tudo estivesse bem no seu corpo. Eu já ouvi pessoas dizendo que quando eu melhorar de saúde, eu vou para a igreja. Quando eu melhorar, então eu vou fazer a obra missionária. E até me lembro de um caso de um rapaz que dizia, quando eu sarar, eu vou para a igreja. Eu e a pastora Fernanda visitávamos aquele homem que tinha tomado um tiro na perna e estava recebendo a ajuda da igreja, porque não podia trabalhar. E ele disse, esse tiro que foi num assalto. Eu estava dirigindo um táxi, era taxista, e na hora do assalto eu tomei um tiro na perna. E aí a gente estava ajudando aquele homem na parte de alimentação, na casa dele. E depois nós descobrimos que a história foi contrária. Ele era o assaltante, ele não era o taxista. Então ele era o bandido, ele tomou um tiro na perna porque o taxista foi mais esperto. E mesmo assim ele estava sofrendo. Nós continuamos ajudando aquela pessoa mesmo nessa situação. E ele sempre dizia, obrigado pela ajuda, e assim que eu puder andar eu vou para a igreja. E um dia nós estávamos indo para a igreja, e chegando na rua da igreja, vimos ele saindo da casa dele, indo em direção à igreja. Ficamos felizes. Mas só que chegou em frente à igreja, ele virou para o outro lado e foi para o bar. Eu cheguei na igreja, abri a igreja, cumprimentei, ele cumprimentou assim com a cabeça e não foi para a igreja. Então, existem pessoas que fazem promessas, que prometem para Deus e para o mundo muitas coisas, mas depois que o sofrimento passa, depois que o corpo melhora um pouco, a pessoa esquece tudo aquilo que prometeu. O passado pode impedir muitas pessoas de servirem a Deus. Pessoas que, às vezes, contaram algo do seu coração para alguém, e a pessoa contou para o resto da igreja, e eles ficam, não volto nunca mais na igreja, porque lá só tem gente mentirosa, gente que traidora. E às vezes é uma pessoa que teve uma atitude, e ele se afasta do convívio da igreja. E começa a acostumar a viver longe. Só que depois, para retomar a igreja, é difícil.
porque ele já está impregnado com coisas do mundo, o demônio já trabalhou muito na mente dele, e ele se endureceu e não consegue mais voltar para a igreja. E a próximo passo é quando ele chega a dizer, eu até queria, mas estou sem forças. Eu até queria, mas nem sei se Deus me recebe de novo. Porque ele está vivendo aquela culpa do passado e não consegue vencer. O passado então traz remorso, traz tristeza. Judas cometeu um grande erro ao trair o Senhor Jesus. Mas ao invés de chegar para Jesus e pedir perdão, ele preferiu o próprio suicídio. Diferente de Pedro, que também traiu Jesus, mas pediu perdão ao Senhor Jesus e recebeu uma outra chance. Então, os erros do nosso passado, quando são entregues nas mãos do Senhor, Ele nos dá nova chance. Os erros do nosso passado não podem servir como aquele espinho que fica nos machucando, fica nos fazendo sofrer e não andamos na verdade, na palavra. Quantas pessoas de adolescentes, de jovens, perderam tempo na vida, fizeram coisas erradas, mas a Bíblia diz que o Senhor sepultou no profundo do mar todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, nos dando agora uma nova chance. Então Paulo diz, eu esqueço as coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Enquanto ele prossegue é porque ele não chegou. Então ele está no presente. Enquanto ele está no presente, no seu dia a dia, ele tem que viver dia a dia, esquecendo as coisas do passado, mas olhando para as coisas novas. Não está parado. Veja o exemplo de José. José é o filho de Jacó. Quais problemas ele passou na sua infância? Ou na sua juventude? Ele era desprezado pelos irmãos. Ele era humilhado pelos irmãos. Os irmãos faziam pouco caso dele. E ele dizia que, mesmo assim, ele dizia que Deus o abençoaria tanto que no futuro ele abençoaria toda a sua família. E os irmãos se enchiam de mais ódio ainda, dizendo, você está se achando? Quem é você para dizer que no futuro vai ajudar a gente? Você é o caçula. E de tamanho ódio cresceu no coração deles, que acabaram amarrando ele e vendendo ele como um escravo, e ele foi parar no Egito. E lá no Egito, foi na casa do Potifar trabalhar, e ele ganhou um posto de alta responsabilidade, mas novamente vem uma traição, e ele vai acabar na cadeia. Lá na cadeia ele podia estar amargurado, podia estar rancoroso com Deus por dizer nada dá certo na minha vida. Mas, ao contrário, ele se tornou o melhor de todos aqueles presidiários, porque sabia que Deus honraria a sua vida. Mesmo no meio do sentimento de injustiça, continuou servindo ao Senhor. Passaram-se os anos e ele foi chamado para ajudar o faraó. Creio que todos lembram da história. O faraó, ele foi interpretar o sonho do faraó e interpretou corretamente. O faraó se agradou dele e o colocou num cargo de altíssima importância. De presidiário, ele passou a ser um homem rico e importante. Passado algum tempo, aqueles irmãos que 15, 20 anos atrás o haviam humilhado, agora vão até ele pedir ajuda e se cumpriu o sonho. Mas esse sonho se cumpriu porque José também esquecia o passado e olhava para o futuro. Qual era o meu futuro? O meu futuro é que vai se cumprir uma profecia na minha vida. O meu futuro é que eu serei abençoado. Deus vai me honrar. E quando nós vivemos o presente, sabendo que as promessas do Senhor vão se cumprir, isso nos dá força para viver. De igual maneira aconteceu com Davi, o rei Davi. Antes de ser rei, ele, como um adolescente, também era desprezado pelos seus irmãos. Mas mesmo no meio do desprezo, ele era fiel a Deus. Mesmo no meio do desprezo, ele cuidava das ovelhas da família. E Deus estava olhando para tudo isso. Depois ele foi perseguido pelo rei. Foi ameaçado de morte. Teve que viver como um foragido, se escondendo dia e noite, se escondendo para não ser morto. Sabendo que Deus o honraria. E isso foi para ele uma força, um combustível,
para que ele chegasse o momento em que Deus o levantasse. E Deus o levantou de verdade. E ele se tornou o rei de toda uma nação. Ele foi prosseguindo para o alvo, para saber que a promessa de Deus se cumpriria na sua vida. Lembro de mais um exemplo, que é uma mulher chamada Ruth. Ruth não era do povo dos judeus. Ruth era uma mulher estrangeira. E como é que ela conheceu a Deus? Uma mulher chamada Noemi, tinha 3 filhos, ficou viúva e foi morar em outro país. Tinha 2 filhos, 2 filhos. E ela foi morar em outro país. E lá no outro país a vida dela não melhorou. Lá também passou dificuldades. Os filhos delas casaram, os 2 filhos, com 2 mulheres estrangeiras. E também morreram. De maneira que ela disse, na minha terra estava ruim, aqui está pior, mas eu vou voltar para a minha terra. E quando ela decidiu, falou para as 2 noras, fiquem aqui na terra de vocês com seus familiares, que está ruim para todo mundo. Meus filhos morreram, meu esposo morreu, eu vou voltar para a minha terra. E esta Ruth disse para a sogra, sogra, para onde você for eu irei. E o Deus que você serve eu também vou servir. Imagine o que ela viu na vida desta mulher com tanto sofrimento. Viúva, sem filhos, vivendo na pobreza. Mas a Ruth viveu tanta presença de Deus naquela mulher que certamente ela quis continuar com ela e servir o Deus que ela servia. Esta mulher, a Noemi, não servia a Deus pelas bênçãos que ele dava, servia a Deus pelo temor que ela tinha, pelo quanto Deus merecia. De tal maneira que a Ruth resolveu seguir o caminho da sogra. E aí, lendo o livro de Ruth, sabemos que ela acabou casando com um parente da sogra. E ali ela acabou melhorando de vida, pôde ajudar a sogra. E mais adiante, veio a ser, acho que a bisavó do rei Davi. Esse rei Davi que eu acabei de contar, só contei a história na ordem invertida. Mas ela se tornou a bisavó do rei Davi. Uma mulher estrangeira que decidiu esquecer o seu passado de sofrimento e confiar no Deus vivo e verdadeiro. Eu quero estar terminando aqui dizendo para todos que esqueçam o passado, vivam o presente olhando na bondade de Deus. O nosso futuro é um futuro abençoado, porque é um futuro confiando num Deus que não mente. Quando nós nos preocupamos com o futuro, de uma maneira errada, isso se torna ansiedade. Pensar no futuro que ainda não chegou é ansiedade. E a Bíblia diz, basta cada dia seu mal. Viva um dia de cada vez. Viva o hoje confiando nas promessas de amanhã. E o Senhor vai ser contigo. Paulo então disse, esqueço as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, porque há um prêmio para conquistar. É a nossa salvação. E enquanto a nossa salvação não chega de estar no paraíso, nós cremos que o Senhor vai nos abençoando e cumprindo as suas promessas. Vai abrindo portas onde não existe. Isaías, capítulo 43, fala sobre estas portas que Deus abre. Isaías 43, versículo 18. Vamos lá? 43, 18, Isaías. Diz assim o versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Versículo 19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Versículo 20. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e as corujas, porque fornecerei
água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Vejam que Deus está fazendo milagre para dar água de beber ao seu escolhido. Deus faz milagres para te abençoar. Deus faz milagres para te abençoar. Deus está mudando circunstâncias para que você, que ama o Senhor, que confia na sua palavra, que não olha para trás, mas olha para as promessas do Senhor, para a bondade do Senhor, seja abençoado. Imagine assim a figura de expressão que os animais felizes iam talvez levantar as patinhas para o céu e dizer: obrigado, Deus, pela água que está passando aqui no deserto. É essa a expressão dizendo, às vezes até o animal é mais agradecido que o ser humano. Mas o povo de Deus abençoado vai dizer obrigado, Senhor. Vai saber honrar a Deus pela bondade e por tudo aquilo que Ele tem feito. Então diz, abra os olhos e veja o que Deus está fazendo. Você consegue perceber que Deus está trabalhando? No silêncio Ele está trabalhando, mas não está parado. Queria que você agora entendesse isso e guardasse o seu coração de ficar ansioso, de ficar preocupado, de ficar se sentindo esquecido, mas saber que Deus está preocupado com você, com a sua saúde, com a sua salvação. Enquanto você espera talvez algumas promessas se cumprirem, não fique parado. Sirva ao Senhor. Venha à casa de Deus, leia a palavra, ore, sirva, ajude, faça o bem ao próximo, declare, fale da palavra de Deus a todo aquele que precisa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Quero dizer que nesta hora o Senhor está ouvindo a tua oração, que Ele é poderoso para mudar circunstâncias, mas esqueça o passado e prossiga para o alvo. Há um prêmio esperando. O Senhor já te conquistou e Ele te quer ao lado dEle. Arde dentro de mim a tua voz. Sinto dentro de mim o doce convencer do Espírito Santo, meu amigo, que não me deixa desistir de crer. E apesar dos ventos contrários, eu não vou me intimidar, pois eu sei que o sol do meio-dia brilha pra mim. E agora o que fazer? Feche a porta do passado. Fecho a porta do que já se foi, que já passou, e abre uma nova porta do novo que Ele me dá. Não considero mais as coisas antigas. O Senhor me cria coisas novas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Fecho a o Senhor é aquele que conhece os nossos corações, as nossas lutas, os nossos desafios. Vem sobre cada vida, sobre cada coração e ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo, a esperar e esperar, mas confiantes na Tua promessa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor está criando coisas novas para me abençoar. Eu abro a porta de um novo tempo e persevero, crendo no Senhor, porque Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando aqui para você que está na transmissão. Deus te abençoe, prospere a sua vida, esteja conosco nos domingos, 10 horas da manhã, quintas-feiras, 8 horas da noite. Deus te abençoe e fique conosco.